Aleluia, aleluia. Podem sentar, amados. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Mas antes de iniciar essa mensagem, eu quero contar uma história para você. Eu e minha esposa decidimos alguns dias atrás, faz alguns meses, melhor falando, fazer uma caminhada que durou longos 3 dias. Depois de 3 dias, ela acabou a caminhada. E numa dessas caminhadas, nós estamos passando por esse terreno aqui do lado da igreja, como vocês aqui conhecem bem, e de repente um pássaro caiu bem à nossa frente. Era um pássaro muito lindo, e ele vinha desesperado, e ele caiu à nossa frente. Parecia estar ofegante, parecia estar cansado. Logo nós o tomamos na mão, ele estava ferido, ele tinha uma patinha quebrada, parecia ter sido abandonado pelo seu antigo dono, ou fugiu da gaiola, e agora estava voando. Mas percebemos também que enquanto nós o pegávamos na mão, uma outra ave estava bem próxima querendo devorá-lo. Se tratava de um carcará, uma árvore própria dessa região, que estava querendo devorar aquele pássaro. E no meio daquela história toda, eu vi um pássaro correndo de outro pássaro que queria se alimentar dele. E sendo esse pássaro, esse passarinho desprezado ou não, o fato é que ele estava em perigo. Mas nas nossas mãos, ele agora está colocado. E quando nós o pegamos, levamos para casa e demos de comer, ele estava faminto, ele estava sedento. E nós começamos a cuidar dele e depois deixamos nas mãos de uma pessoa que cria, que tem um viveiro de pássaros, sabe? Enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus ministrou Mateus 6 ao meu coração. E essa é a mensagem de hoje para a sua vida. No capítulo 6, Jesus está falando com os seus discípulos, eles estão muito ansiosos e ele se dirige a eles no versículo de número 26, dizendo exatamente assim: em verdade, Mateus, capítulo de número 6, versículo 26, olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as... Sabe por que esse texto me veio à mente? Porque a descrição do versículo 26 até o 33 é a história de pessoas ansiosas, é a história de pessoas preocupadas, solícitas com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão calçar, e o dia de amanhã, e os problemas que temos para resolver. E Jesus começa a quebrar essa preocupação deles, dizendo: olhem para as aves do céu. E eu estou fazendo um paralelo dessa história vivida com um texto relatado para dizer: Deus cuida das aves do céu. Eles nunca plantaram, mas nunca lhes faltou comida. Eles nunca teceram roupas, mas andam com uma penagem muito linda. Eles nunca construíram casas, mas habitam muito bem e vivem em liberdade. E esse pássaro na minha mão estava correndo grande perigo. E no exato momento em que eu estou passando, é o momento certo que o pássaro vem parar nas nossas mãos. Deus cuidou daquele pássaro. Deus o livrou das garras de uma ave de rapina que queria devorá-lo. E o texto prossegue dizendo: se ele cuida das aves, se ele cuida dessas coisas, ele faz uma pergunta no final do versículo: e vocês não têm muito mais valor do que essas aves? Por isso a mensagem de hoje traz o seguinte tema: o cuidado de Deus. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado das nossas vidas, e nós não somos especiais por isso. Ele sempre tem cuidado. Ao longo de toda a Bíblia descobrimos Deus cuidando dos pequeninos. Quando eu leio o livro de Gênesis, no capítulo 21, eu encontro uma mulher escrava, seu nome é Agar, e por conta de problemas na casa do seu senhor Abraão e Sara, ela agora é abandonada. Ela sai errante com seu filho, com um pouco d'água numa vasilha e pão. Só que caminhando cerca de uma determinada distância, a água começa a faltar, e o menino começa a chorar desesperadamente. A sua mãe não tinha o que fazer, estava peregrinando pelo deserto e colocou o menino debaixo de alguma coisa, de algum arbusto, de uma das poucas árvores daquele lugar, e ela se distanciou para não ver o seu filho morrer de sede e fome. E enquanto ela está distante, Deus apresenta-se a Agar dizendo: o que é que você faz aí? Eu ouvi a voz do menino, eu ouvi a voz da criança que chorava. E sabe, isso me faz pensar que Deus se preocupa com as crianças, Deus se preocupa com os pequeninos. Ele ouviu o choro do menino no deserto, que estava agora sem saber o que fazer, e providenciou uma fonte. Por isso Agar levanta a voz e chama Deus de Beelahoi,
o Deus que me vê. Porque essa é a experiência que Agar está tendo, um Deus que vê ela, mas também vê os pequeninos. O texto mais adiante no livro de Êxodo, no capítulo 1 e 2, vai dizer que Deus, além de cuidar dos pequeninos, Ele cuida dos escravos. E se você não sabe, a escravatura, na época do texto escrito, eram as pessoas que não tinham valor nenhum. Sabe quanto se custava um escravo? 30 moedas de prata. E se fosse no Egito, só apenas 20. Esse era o valor da vida humana se esse fosse escravo. E agora, Israel está vivendo como escravo no Egito. Depois de alguns anos, morando aos cuidados de José, José morre, Faraó morre, e vem um novo Faraó que não conhece a Deus e nem respeita a história de Israel. E eles começam a serem opressores, oprimindo o povo hebreu. E nessa opressão, colocam eles a trabalhos pesados, a fardos muito pesados, e mais, começam a maltratar, matando os filhos dos hebreus. Eles começam a viver em dias de agonia e de agrura, e é nessa agonia e agrura que o capítulo 2 diz que os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, começaram a invocar a Deus, e começaram a dizer: Senhor, salva-nos. E o capítulo 2 encerra dizendo que Deus ouviu as suas orações e atentou para a sua escravidão e levanta Moisés para ser o libertador desse povo. Então veja, Deus se importa com os escravos, Deus se preocupou com as pessoas que não tinham valor nenhum perante a sociedade. Então, se Ele cuida dos pequeninos e cuida dos escravos, escute isso, Ele também cuida dos filhos que pertence a Ele. Ele cuida dos que são seus. É essa a narrativa que vai se encontrar em 1 Reis 17. Eu estou falando da história de um profeta, seu nome é Elias. Ele é profeta do Deus Altíssimo. Só que houve uma época de escassez, não chove mais em Samaria, não chove mais em Israel, e por essa razão a seca tomou conta daquele lugar. Mas o Deus que cuida dos pequenos, que cuida dos escravos, também cuida dos seus, e disse para Elias: vá para o vale de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que tragam para você pão e carne de manhã e pão e carne de tarde. E enquanto todo mundo estava na crise, todo mundo estava sofrendo, Elias comia carne assada todo dia, porque Deus cuida dos que são seus. Ele tem cuidado do seu povo, e não importa o lugar em que se encontra, o momento em que se encontra, Ele cuida. É isso que se passa em Deuteronômio 29, porque no versículo 5, Moisés traz à memória ao povo que depois de peregrinarem 40 anos no deserto, Deus diz a eles: durante esse período, seus sapatos não se rasgaram, nem suas roupas envelheceram, porque eu sustentei vocês. Sabe o que Moisés está dizendo? Nós estávamos no deserto, mas o Senhor estava cuidando de nós, porque não importa onde você está, não importa o momento em que você vive, quando Deus está cuidando, é assim. Sabe o povo que passou 40 anos no deserto? De dia, Deus era para eles uma nuvem que refrigerava, é um ar-condicionado central no deserto. De noite, era uma coluna de fogo que os iluminava e os aquecia. Durante os seus dias, Deus providenciava toda manhã o pão, o maná. Eles acordavam e o maná estava fresquinho na porta, e quando abusaram de comer maná, Deus deu a eles cordonizes, pássaros, carnes. Deus sustentou o povo, e se eles tinham sede, saía a água da rocha, e Deus cuidou deles durante os 40 anos. A roupa não envelheceu, o sapato não se rasgou, porque o Senhor cuida dos que são seus. É isso que Deus fez conosco esses dias. Em meio a uma crise, em meio a um deserto vivenciado pelo mundo, Deus tem cuidado do seu povo. Não tem sido poucos os testemunhos de irmãos aqui da nossa igreja que estão a contar isso. Pessoas que foram acometidas do vírus e pelo Senhor foram cuidadas. Pessoas que com seus comércios fechados, mas pelo Senhor foram cuidados, e suas finanças prosperaram, sua saúde prosperou, suas vidas prosperou. E é isso que Deus está fazendo. Eu vou chamar aqui à frente um dos nossos irmãos, só para que você saiba
saiba que o Deus do deserto, o Deus do Egito, o Deus de Moisés é o nosso Deus. Sobe cá, irmão Benedito, porque se você não sabe, eu quero contar para você. Alguns dias atrás, ou melhor, há 3 meses atrás, o irmão Benedito começou a sentir fortes dores, e essas dores o levou ao hospital, e do hospital ele começou a bolar em cima da cama, sentindo dores insuportáveis. Estava sozinho no hospital, e ele orou ao Senhor dizendo: Deus, eu não sei o que está se passando, não há ninguém aqui comigo que possa falar ao meu favor, mas Senhor, cuida de mim. E ele mal termina de orar, quando uma crente estava na sala evangelizando, e olhou para ele e disse: eu não te conheço, mas eu queria orar por você. E começou a orar por ele, e enquanto orava, Deus ministrou um sono sobre o seu coração, e ele foi dormindo e sendo anestesiado pela dor. Quando ele acorda, os médicos já estão dizendo: você vai ter que fazer uma cirurgia. E ele operou-se de apendicite, e durante esses 3 meses parado, Deus o sustentou, ele se recuperou. E sabe por que ele está aqui hoje? Porque ele disse: pastor, eu quero orar pela minha moto que eu comprei para a glória do Senhor. Deus cuidou da saúde, Deus cuidou das finanças, Deus está cuidando da vida do meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos que são. Você quer abençoar essa chave? Pai, obrigado, porque isso serve só para dizer para nós que o Senhor cuida. Eu abençoo essa chave na certeza de que o Senhor também já abençoou a vida do meu irmão, seu casamento, sua filha, sua vida espiritual. Toma em tuas mãos, para louvor da tua glória. Nós dizemos ao inferno: servimos a um Deus que cuida das nossas vidas. Quem pode aplaudir ao Senhor? Deus cuida. Será que você pode dizer isso para quem está perto de você? Deus cuida. Não, você pode melhorar isso, diga: Deus cuida. Ele está cuidando de tudo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não importa se você é criança ou velho, se você é adolescente ou idoso, não importa se você é escravo, não importa se você é quem você é, viva o que você está vivendo, Deus. Mas a mensagem caminha para o próximo passo, fazendo uma pergunta: e como é esse cuidado? Pois bem, esse cuidado é a grande questão dessa mensagem. É um cuidado que é aparentemente estranho e inusitado. Lembra da história de Elias? Pois é, Elias todos os dias ele comia pão e carne. Mas sabe quem trazia isso para Elias? Um corvo. Não parece estranho? Se você não sabe, o corvo é um animal carniceiro, é um dos abutres daquela região. Se fosse na região do Brasil, era um urubu. Todos os dias, Deus está cuidando de Elias por intermédio de uma ave estranha. E talvez Elias pudesse pensar: tantas aves em Israel, tantos pássaros bonitos, talvez viesse um tucano, um pelicano, uma gaviota, talvez uma águia, mas um corvo. E aqui está a grande questão que todos nós estamos a cometer: Deus cuida de mim e de você? Sim. Só que a maneira de Deus cuidar não é a maneira que você espera, não é aos moldes do que você idealiza. E eu disse isso várias vezes, inclusive essa semana para uma pessoa: Deus nos dá o presente que nós queremos no embrulho que não esperamos, porque o cuidado de Deus não segue a lógica, o cuidado de Deus não segue aquilo que nós idealizamos. Gente, eu vou orar e Deus vai chegar aqui e vai ser assim e vai ser dessa forma. Só que de repente Deus faz tudo aparentemente confuso. É assim que se passa com Elias, o corvo. E quando acaba a água do rio, sabe o que Deus diz para ele? Se levante, porque já ordenei a uma viúva que sustente você. A viúva era das pessoas mais carentes daquela região, porque não tinha amparo social, nem um marido para lhe sustentar. Mas na cabeça de Elias ele disse: ainda bem, que pelo menos essa viúva pode ser uma viúva estribada, talvez ela tenha ganhado algum benefício, seu marido deve ter morrido e deixou uma herança. E quando ele encontra a viúva, Deus diz: é essa. E ele se aproxima para ela dizendo: mulher, Deus me disse que você vai sustentar-me. Sabe o que ela faz? Ela disse: moço, eu estou carregando aqui um bocadinho de madeira para me assar, fazer um fogo, para assar um bolo, porque eu só tenho farinha suficiente para fazer 2 bolos, um para mim e para o meu filho. Nós vamos comer hoje e amanhã nós vamos. Elias talvez deve ter dito assim: não, senhor, ou eu não te ouvi direito, ou não tem lógica, porque como é que o senhor vai me sustentar através de uma viúva que não tem nem para ela?
Só que o final dessa história você já conhece. Não faltou azeite na botija e nem farinha na panela, tanto para Elias como para a viúva e o filho dela. Porque a maneira de Deus cuidar é aparentemente estranho. É estranho para Naamã, que se aproxima do profeta Eliseu, dizendo: eu vim aqui porque eu sei que o vosso Deus é poderoso, eu sou leproso, então eu vim aqui para ser curado. Só que Naamã imaginava que fosse ser recebido de outra forma. Só que a maneira de Deus curar Naamã é descendo nas águas do rio barrento, e isso é estranho para Naamã. Muitas das vezes você precisa acordar e perceber que Deus está cuidando de você, embora a maneira que isso se passe seja estranha e um tanto confusa para você, mas Deus cuida. É assim que Deus fez com Pedro. Pedro está conversando com algumas pessoas, os publicanos começaram a questionar: escuta aí, Pedro, teu mestre não paga imposto? E pela lei Jesus era isento, porque era filho da terra. Mas Pedro, o audacioso, disse: é claro que ele paga. Está vendo que o meu mestre não fica devendo ninguém? De repente o moço estende a mão e diz assim: então paga imposto. Mas não tinha nenhuma moeda na bolsa. Pedro vai chegar para Jesus e disse: e aí, Jesus, nós temos que pagar imposto. Sabe o que Jesus disse? Pedro, se preocupa não, vá pescar. Ó Senhor, vá pescar, e você vai lançar o anzol, vai vir um peixe, e na goela do peixe tem uma moeda, tira a moeda, pague o seu imposto e o meu também. Tinha tantas maneiras de Deus resolver isso. Ele poderia fazer de diversas formas, mas ele usou um peixe com a moeda engasgada para socorrer Pedro. E aí você pode perguntar: por que Deus faz isso? Porque a maneira de Deus cuidar é assim. E fazendo isso entre as milhares de espécies de peixe dentro d'água, Deus escolheu exatamente o peixe que estava engasgado para dizer: eu cuido das suas necessidades, Pedro, mas eu também cuido do peixe que está engasgado, porque eu sou Deus que cuido da terra e do mar. Deus tem maneiras de tratar conosco que parece ser um tanto estranha, que parece ser um tanto sem lógica. Só que você precisa entender alguma coisa, que nessa maneira de Deus cuidar, esta é a lógica. Por quê? Porque Ele sabe o teu amanhã, e Ele já visitou o teu amanhã, e por isso nada mais surpreende Ele. Talvez você esteja surpreso e confuso: por que Deus está fazendo isso? Se eu estou precisando é disso. Por que Deus me levou por esse caminho se eu estou precisando é disso? E sabe por que Deus está fazendo assim? Porque o teu amanhã para Deus é como hoje, e o que você vai passar ainda, Ele já está sabendo, e por isso está tratando pelas beiradas, como diz o cearenseis, está tratando pelos cantos, está fazendo as coisas acontecer, preparando você para algo maior que está por vir. É o que se passa em Atos 16. Lá na história de Atos 16, nós temos um moço aflito, é um carcereiro que está no seu dia de trabalho, mas parece estar vivendo dias muito maus, e por conta disso, estar agora no trabalho, e quando se espantou com as celas abertas, ele logo desesperou-se da vida e diz: eu vou morrer. Só que por amor ao carcereiro, Deus já tinha desenhado uma história. Pegou Paulo e Silas, que estava querendo ir para Bitínia, e Deus disse não. Querendo ir para muitos lugares, e Deus disse não. Você vai para a Mesopotâmia, atravesse a Mesopotâmia, vou caminhar você para essa cidade. E naquela cidade ele é rejeitado, e Paulo e Silas não estão entendendo nada, vão parar num calabouço. E enquanto para Paulo e Silas era estranho, para Deus era o caminho para cuidar de alguém, porque Deus queria cuidar do carcereiro. E naquela noite, quando o carcereiro puxou a espada e quis se matar, sabe o que Paulo disse? Não faça isso, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o carcereiro nem morreu, mas ainda assim alcançou a salvação de Deus, ele e toda a sua família. Parece estranho, mas Deus já estava cuidando. Deus está guiando você por caminhos que você não entende hoje, mas tudo já faz parte do trabalhar de Deus. Sim, faz parte. E por quê, pastor? Porque Ele conhece você. Sabe, irmãos, o que é fascinante no cuidado de Deus? Primeiro, é porque Ele cuida de mim de maneiras que não se explica. Segundo, porque Ele já sabe o meu amanhã e com Ele já está tratando. E terceiro, Ele sabe
das minhas reais situações, Ele sabe da minha real realidade. Quando eu vejo Jó, capítulo 1, o Senhor estar aqui contemplando a terra, quando se apresenta Satanás, e Satanás começa a questionar sobre Jó, e disse: eu vou lá, eu quero tocar nele, e você vai ver que se eu tocar nele, ele vai te negar. E sabe o que Deus disse? Pois vá, pois toque nele, toque em tudo que ele tem. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas quando Satanás quer tocar em Pedro, Jesus não deixou. Em Lucas, no capítulo 9, no capítulo 23, no versículo 31, Jesus olha para Pedro e diz assim: Satanás pediu para bagunçar com a sua vida e eu não deixei. Mas por que ele deixou com Jó? Porque ele conhece até onde você consegue ir. Ele sabe aonde sua realidade, Ele sabe até onde você pode ir. Você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, e Ele está dizendo: eu conheço você. Senhor, meu limite chegou. E Deus diz assim: você aguenta mais um pouquinho, porque eu conheço você. Ei, Deus te conhece mais do que você mesmo se conhece. Deus te conhece mais do que a tua mãe te conhece. Deus te conhece no profundo e no oculto. Ele sabe quem é você, Ele sabe até onde pode levar você. E se você está vivendo momentos difíceis e de tensão, fica tranquilo, isso não passa desapercebido do olhar de Deus, que te conhece, que está caminhando com você, porque no final você vai ver, Ele está cuidando de você.